História de hoje. Um dia de advogado para tentar salvar um morador macedense. Acompanhe. Esse é mais um fato ocorrido em nossa localidade no início do século XX e envolve Pedro Macedo Mendes e outro cidadão macedense. Como já contado em outra oportunidade, Pedro Macedo Mendes era um morador ilustre do município no começo do século passado. Ele era uma pessoa que exercia várias funções no local e era dotado de certa inteligência, e isso foi um fator decisivo para que Pedro revertesse uma situação crítica que um morador da localidade passou naquela época. Uma das filhas de Pedro contava que um homem que era morador do então distrito de Coronel Macedo se viu em uma situação muito difícil quando de maneira repentina foi preso na localidade. Conta a filha de Pedro que após a prisão daquele morador, seu pai resolveu entrar no caso de uma maneira surpreendente. Como Pedro era dotado de certo estudo e bastante conhecimento, naquela época pessoas com essas características poderiam até advogar sem mesmo ter sido diplomado para tal. Foi então que, com os estudos em dia e querendo reverter a situação crítica do morador da localidade, Pedro pediu às autoridades para advogar na defesa daquele cidadão, e então as autoridades aceitaram o pedido. E a partir daquele momento Pedro se tornou advogado de defesa daquele cidadão macedense que ainda iria ser julgado das acusações que estava sofrendo. Passado algum tempo e com o cidadão ainda preso, finalmente o julgamento foi marcado e seria realizado na cidade de Itaporanga. Pedro era o advogado improvisado daquele homem e precisava reverter aquela situação crítica em que o morador se encontrava. Foi então que Pedro arriou o seu cavalo e partiu de Coronel Macedo pelas estradas de terra, rumo a Itaporanga, com o único pensamento de livrar aquele cidadão macedense das acusações que sofrera. E então o julgamento foi iniciado e todas as partes do caso começaram a colocar as questões. Chegava a hora de Pedro se pronunciar em defesa do cidadão, e mesmo não sendo um advogado formado na profissão e trabalhando de forma improvisada no caso, Pedro de forma brilhante conseguiu colocar as alegações em defesa daquele cidadão macedense. Após o pronunciamento de todos, o julgamento chegava a seu final, e todos estavam apreensivos com o resultado que estava por vir. Foi então que, mesmo sem ser advogado formado, surpreendentemente Pedro conseguiu convencer as pessoas do júri que aquele cidadão era inocente, e o resultado foi a absolvição do morador macedense que Pedro defendia. Não se sabe o nome daquele cidadão, e nem a causa da acusação sofrida, mas Pedro, mesmo improvisado como advogado de defesa com seus estudos e sua maneira brilhante de agir, conseguiu livrar aquele cidadão macedense de dias impiedosos que sofreria em uma possível vida longa na prisão. Com certeza aquele morador deve ter agradecido muito a Pedro Macedo Mendes por o ter livrado daquela situação difícil. E essa é mais uma pequena história que aconteceu na nossa localidade. Se você gostou desta história, compartilhe para que mais pessoas saibam deste fato, e acompanhe a página Resgatando a História Macedense, e até a próxima história.